tempo pascal começa com a vigília que celebra a ressurreição de Cristo e é celebrado durante as 7 semanas até a vinda do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Esse tempo litúrgico de imensa força e significado é uma profunda celebração da Páscoa de Cristo que passa da morte à vida. E para falar mais sobre o tempo pascal, nós vamos conversar agora com o padre Braz Lorenzetti, que está na cidade de Batatais, em São Paulo. Ele é responsável pela animação bíblica dos missionários claretianos aqui no Brasil. Padre Braz, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a todos os espectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder participar dessa roda de conversa. Também está conectada conosco a Maria da Penha Edmundo Tavares. Ela está em Vila Velha, no Espírito Santo. É leiga e membro da Comissão de Liturgia Arquidiocesana do Regional Leste 3 da CNBB, da Arquidiocese de Vitória, né, Maria da Penha? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. E é uma alegria muito grande também estar participando desse momento tão importante e poder estar conversando também sobre esse tempo. Perfeito. Eu começo com o Padre Braz para a gente poder fazer um olhar bíblico sobre o sentido da Páscoa, Padre Braz. Quando a gente fala de tempo pascal, da Páscoa, as pessoas podem, às vezes, na superficialidade, imaginarem que nós somente inauguramos a perspectiva pascal a partir de Cristo. Mas dentro do processo da revelação e olhando para aquilo que a palavra de Deus nos oferece, nós sabemos que essa palavra ela tem um sentido muito mais antigo do que a gente pode imaginar, não é mesmo? Com certeza. Páscoa, Pessah em hebraico, significa a passagem do Deus libertador na vida do povo de Israel. E a partir desta passagem de Deus pela vida, libertando o povo e dando a possibilidade de uma nova vida, é que fica instituída esta festa, ou esta solenidade, melhor dizendo, e a partir daí todo o povo de Israel celebra e celebra intensamente esta passagem de Deus pela sua vida e a libertação que aconteceu do Egito para uma nova possibilidade e para a Terra Prometida. Eu costumo dizer que ela se perde quase que nos tempos para nos trazer esperança, vida nova, enfim, nos ajudar a viver melhor nos dias de hoje ainda, esta nova passagem do Senhor na nossa vida. Maria da Penha, quando a gente fala da passagem, né, e você que está na atividade pastoral, no dia a dia das nossas comunidades, como você percebe a consciência das pessoas para com este dado da Páscoa? As pessoas têm compreensão de que é uma realidade que vai tomando novo sentido ou ainda precisam de uma maior formação, de um maior aprofundamento, até por parte dos pastores, para ajudá-las a compreender a abrangência desse tema tão bonito que é o tema da Páscoa? Olha só, a gente percebe, inclusive eu estou trabalhando na minha monografia, a gente percebe que a catequese ela ainda é importante para que as pessoas realmente se situem cada vez mais nesse tema e vivam intensamente esse momento, vivam essa passagem de forma concreta, porque às vezes nós leigos, às vezes nós não conseguimos perceber a grandiosidade, então falta realmente catequese, falta realmente, às vezes eu chego a comentar até com os meus padres que a gente precisa fazer um encontro ou um reencontro, ou um primeiro amor, vamos voltar assim, né? Voltar realmente a um primeiro amor para que esse encontro se concretize realmente, para que as pessoas percebam. Não são todas, mas que a gente ainda precisa de catequese, precisa de ajuda. Agora, Padre Braz,
como a gente deve abordar, não como professores, porque nesse caso a catequese utiliza outros termos, né, dentro da perspectiva do catequista na sua relação com o catequizando, né? Alguém que conduz, alguém que acompanha, alguém que é um animador, alguém que inicia a pessoa na perspectiva do conhecimento da fé e da experiência dessa mesma fé. Como é que a gente deve abordar de um modo pedagógico, por assim dizer, o tema da Páscoa para bem viver esse tempo? Eu costumo, no tempo da Páscoa e nesta última Páscoa mais ainda, eu costumo usar uma linguagem bem familiar, expressando, por exemplo, os símbolos pascais, a realidade, o tempo da preparação da Páscoa, tudo que envolve a própria espiritualidade pascal. Mas assim, eu queria ressaltar de uma forma bem familiar, bem tranquila, bem simples, para que as pessoas, de fato, sintam aquilo que você diz, a grandeza desta solenidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade dela, entre aspas, entrar na nossa vida e ela se transformar em testemunho, em pregação, se transformar, enfim, em possibilidade de vida nova. Eu diria assim, conversa familiar sobre os principais elementos e símbolos da Páscoa, porque eles nos ajudam a compreender, a vivenciar e a colocar na prática esta grande solenidade que é o fundamento da nossa fé. Perfeito. Maria, nós temos sempre assim uma marca, eu acho que uma marca não só do nosso povo, mas da humanidade como um todo, de se identificar muito com a dor, né? A dor de Jesus, a nossa dor, o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus. E durante o período do Tríduo Pascal, nós temos a experiência ali da paraliturgia da semana, da sexta-feira da Paixão do Senhor. Um momento de recolhimento, né? Esses dias eu estava lá no convento lembrando o Padre Braz e Maria da Penha, né? Aqui no interior, por exemplo, nós não conversávamos alto, não podia se trabalhar com objetos cortantes, não se comia carne. Tinha gente que nem pentear o cabelo não podia, né? Isso. Eram os costumes que se tinham para dar um sentido daquilo que estavam celebrando, para dizer que era um dia de profunda tristeza mesmo. Mas as pessoas, às vezes, com a virada, principalmente do ponto de vista conciliar, nós tivemos esses dias uma conversa aqui sobre esse sentido da reforma conciliar. A reforma que começa pela vigília pascal, né, pelo Tríduo Pascal, celebrações. Será que as pessoas, às vezes, na sua maioria, e aí eu pergunto, conseguem fazer esse caminho até chegar à ressurreição, ou algumas ainda ficam pelo caminho, talvez cansadas das celebrações ali na sexta-feira e se dão, digamos, um feriado, ou não participam da Páscoa da ressurreição do Senhor? Eu estou trazendo esses elementos porque é o que a gente vê. Às vezes a igreja muito cheia na tarde da sexta-feira e no dia, ou na vigília, ou no domingo da Páscoa, aquelas pessoas não voltam para ressuscitar com Cristo, né? Mas isso é uma realidade. Nesse tríduo agora, nesse momento que nós vivemos, nós percebemos isso. Na sexta-feira, na adoração da cruz, com todos os cuidados, né, com toda a precaução ainda pelo tempo que nós estamos vivendo, tinha muita gente e você sentia muita dor. As pessoas vinham com toda dor, com todo sentimento, e aí a gente ficava observando que realmente, naquele momento ali, acontecia uma entrega. Mas, no outro dia, nós tínhamos, aí no sábado, na vigília, nós tínhamos realmente um público, porque no nosso caso, que é catedral, é rotativo. Mas nós tínhamos um público, mas você percebe que até as próprias lideranças, até as forças vivas da igreja,
elas estão em alguns momentos e outros não. Então, eu acho que ainda não tem esse caminho completo, não se consegue fazer esse caminho completo. E isso realmente vou voltar lá, aquilo que o padre falava da catequese familiar, do vivenciar, do fazer esse caminho junto com a família para que se perceba realmente a grandiosidade e o amor que envolve tudo isso, né? Todo esse momento. E quando isso não acontece, a gente participa da celebração achando que esse momento é esse momento, aquele momento é aquele momento, e você não consegue fazer as leituras e as ligações, e aí você, não sei se não se completa, não posso afirmar se não se completa, mas que fica alguma coisa perdida, fica. Até porque é muita coisa que a gente vive no tríduo pascal, né? Quando a gente olha a vigília pascal, Padre Braz, a quantidade de leituras, por que aquela quantidade de leituras e por que a vigília pascal tem por objetivo trazer, ali na primeira parte, na liturgia da palavra, tantas narrativas para os fiéis naquela noite? Precisa voltar um pouquinho ao aspecto histórico, né? Os primeiros cristãos e depois de um tempo também, os cristãos costumavam passar a noite em vigília até a ressurreição, digamos assim, até o sol aparecer, e aí, quando o sol aparecia no horizonte, era o sinal do Cristo ressuscitado que estava aparecendo em suas vidas. Então, desta prática de passar a noite em vigília, esperando a manhã da ressurreição, ficou digamos, um resumo da história da salvação. Tanto é que costuma começar no Gênesis, Êxodo e depois profeta Isaías, todas as principais passagens da história da salvação, e depois a aliança, os benefícios, os dons, as graças concedidas ao povo durante esta história. Então, mais uma vez, junto com as leituras, precisa um pouco de explicação, de catequese, para que esta vigília se torne de fato significativa, sem precisar que ela dure a noite inteira. O pessoal do catecumenal, do caminho neocatecumenal, eles passam de fato a noite inteira até a madrugada em oração, mas eles têm também batismo, tem uma série de cerimônias que eles resgataram da própria história, e eles refazem esse caminho do começo da igreja. Nós fazemos uma celebração de aproximadamente 2 horas, mas mesmo assim, para muita gente, ela é relativamente longa, mas é de uma riqueza incomparável essa da vigília pascal. Maria da Penha, quando a gente olha para o tempo, né? Quando depois da vigília pascal, já celebrados os ritos ali, tanto do fogo novo, como da bênção da água batismal, aspersão, muitos lugares faz a desnudação das imagens, se ilumina a igreja, então se soleniza essa vigília. Eu queria chamar a atenção para esse tempo, o tempo da Páscoa, porque depois do momento da vigília, a gente costuma felicitar as pessoas dizendo, né, Feliz Páscoa. É uma redundância até, se a gente for observar, porque não tem como haver Páscoa sem felicidade, né? A Páscoa, ela é, por excelência, a expressão da felicidade, porque ela é vida em abundância. Então, a gente, de modo até redundante, diz Feliz Páscoa. Olhando para o tempo pascal, serão 50 dias aí, por assim dizer, que nós viveremos esse momento. Eu queria que você falasse um pouco como as comunidades, como o nosso povo deve celebrar bem esse momento. Olha só, nós fizemos um caminho, né? Chegamos até o ressuscitado. Então, agora, quando você chega aqui, agora é essa oportunidade de
fazer esse caminho até Pentecostes e seguir em frente, aproveitar essa renovação de vida que você se propôs, que nós nos propomos a fazer. Porque o que é todo vivenciar da Semana Santa, do Tríduo? Não é a mudança, não é o encontro com o ressuscitado, não é uma vida nova. Então agora é o momento de eu me manter nesse encontro com Deus, me firmar nesse encontro com Deus e aí ir fazendo a diferença e tentando mudar algo em mim, mudar algo no outro. É aquele papel de ser transformador, é aquilo que a gente está sendo sempre chamado a ser transformador, a conseguir mudanças, mas mudanças não só nas questões espirituais, mas também nas questões pessoais, que é amar o irmão, né? Que isso é que é o mais difícil. Então, que esse caminho nos permita realmente ter esse olhar, um olhar de amor, um olhar de caridade, né? Um olhar de continuidade com o outro, cuidando do outro e seguindo em frente. Então, eu vejo que realmente a Páscoa, todo esse momento que nós vivemos e que agora se faz presente vivamente na nossa vida, porque é sempre uma releitura, né? É sempre um relembrar, é sempre um voltar e é sempre sair melhor de tudo isso, buscar ser melhor a partir de tudo que se vivencia, tudo que nos permite vivenciar, a gente deve sair melhor. Então, eu acho que esse é o momento para isso. É o momento para eu ser melhor e para todos aqueles que estão no caminho ser melhor e tentar ajudar o outro também a ser melhor. Perfeito. E Padre Braz, e se a gente observar que vivemos aí na grande maioria 2 anos de celebrações pascais e de Semana Santa, sem a presença dos fiéis em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas capelas, celebrar a Páscoa esse ano nessa retomada tem todo um sentido também de passagem, né? Tem, com certeza. Enquanto a Maria da Penha estava conversando, fazendo a sua exposição, eu lembrava exatamente isso, que a Páscoa assume uma característica muito especial agora, no sentido assim, de nos animar, e de nos animar uns aos outros a sair desta situação de pandemia e a ressuscitar verdadeiramente para uma vida nova, uma nova esperança que o tempo está exigindo de nós. E aí eu colocaria mais uma questão. Eu acho que essa é, sem dúvida, a Páscoa da solidariedade, a Páscoa do estar na companhia do outro, estar do lado do outro, porque nós vivemos uma situação de muito estresse, de muita crise pessoal, de muita depressão durante esse tempo. E agora é a hora da gente se refazer espiritualmente e ajudar os outros a também se refazerem como pessoas dentro da fé cristã. É, sem dúvida, a Páscoa dos últimos tempos, no sentido assim, nós precisamos investir nessa alegria que a ressurreição nos traz e oferecer essa alegria às outras pessoas, porque não podemos ficar só para nós com tudo aquilo que a Páscoa significa para cada cristão. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas na volta eu quero saber da Maria da Penha, como é que foi para ela vivenciar essa Páscoa de modo presencial na comunidade, depois de 2 anos sem podermos receber ali os fiéis para vivermos essa comum união na vida de comunidade. Mas é daqui a pouco, na volta da nossa roda de conversa aqui no nosso Almanac.